No Brasil, já é uma tradição que setembro seja celebrado pela Igreja Católica desde 1971 como mês da Bíblia. Mas desde 1947 se comemora o Dia da Bíblia no último domingo de setembro. Este foi escolhido como mês da Bíblia porque no dia 30 deste mês a Igreja celebra a memória litúrgica de São Jerônimo, que viveu de 340 até o ano 420 da era cristã. Ele foi um grande biblista e foi quem traduziu a Bíblia dos originais grego, hebraico e aramaico para o latim, que naquela época era a língua falada e usada também na liturgia da Igreja. Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, a amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, uma leitura meditada e rezada. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. Se queremos ser discípulos missionários de Jesus Cristo, é indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida cristã na rocha da Palavra de Deus, diz o documento de Aparecida no número 247. De fato, não podemos nos esquecer que Jesus é o centro e o coração da Sagrada Escritura. Em Cristo se cumprem todas as promessas feitas no Antigo Testamento para o povo de Deus. Para nos falar sobre a centralidade da Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, ouvimos o teólogo e escritor Frei Beto, que, em entrevista concedida à Rádio Vaticano Vatican News, nos traz suas considerações a propósito, ressaltando-nos, entre outras coisas, que devemos voltar à leitura do Evangelho procurando entender o texto dentro do seu contexto. O religioso dominicano destaca que precisamos entender o conjunto da pregação e do testemunho de Jesus para ver que ele veio realmente nos trazer um novo modelo civilizatório que ele denominava Reino de Deus. Passemos à entrevista. Frei Beto, a gente aproveita, pensando também no mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, mês da Bíblia, para pedir ao Senhor que nos traga uma breve reflexão sobre a Palavra de Deus, a centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja, na missão da Igreja, na vida de cada um de nós. Raimundo, eu até agradeço porque eu produzi 2 livros, um recente, para que os fiéis possam entender melhor a Palavra de Deus. Um não é recente, mas ele está muito vigente, que é Um Homem Chamado Jesus, da editora Rocco, em que eu coloquei os 4 evangelhos em forma de romance para leitores que não têm tempo nem cabeça de fazer curso bíblico. Então, durante 10 anos eu estudei profundamente os evangelhos, fui à Terra Santa, conheci todos os lugares de Jesus, pesquisei todo o contexto da época de Jesus, até a culinária, onde se fabricavam os melhores vinhos, todos os detalhes. Aquilo tudo está muito bem hoje pesquisado. E produzi esse livro, Um Homem Chamado Jesus. E o segundo livro, que saiu ano passado, é Jesus Militante. E tem um subtítulo, O Evangelho e a Proposta Política do Reino de Deus, que é uma análise detalhada do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, aquele que melhor nos traz a imagem do Jesus histórico. Então eu creio que nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, nós devemos voltar a essa leitura do Evangelho, procurando entender o texto dentro do seu contexto. Quem é que entende melhor a obra do Guimarães Rosa ou do Jorge Amado, um brasileiro ou um alemão? Evidente que é o brasileiro, porque o brasileiro está no contexto em que essas obras foram produzidas, em que os textos foram elaborados. E quem é que entende melhor uma obra de Goethe, um alemão ou um brasileiro? O alemão, que está no contexto do texto. Então, é preciso ler o Evangelho contextualizando aquela situação. Aí nós vamos nos livrar dessa leitura fundamentalista, dessa pescaria de versículos que não leva a nada. Nós precisamos entender o conjunto da pregação e do testemunho de Jesus, para ver que ele veio realmente nos trazer um novo modelo civilizatório que ele denominava Reino de Deus. A palavra igreja só aparece 2 vezes nos 4 evangelhos e assim mesmo num único evangelho, que é o de Mateus. A palavra
A expressão reino de Deus aparece na boca de Jesus 122 vezes.